paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Naya Bandeira. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, amém? Ontem nós estivemos ali, uma congregação aqui de Imperatriz, Portas Abertas, e lá nós falamos sobre o propósito de Deus com a sua igreja, acerca da nossa missão, do desígnio de Jesus, desde Atos 1:8, quando ele vai dizer aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam as minhas testemunhas. A primeira coisa que a gente precisa entender e compreender, que eu falei ontem, foi acerca da nossa missão. Todos quanto foram salvos por Jesus receberam dele também uma missão, um desígnio da parte do Pai. Recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Então, o que Jesus quer de mim e de você é que nós possamos, aonde estivermos, aonde formos, estarmos anunciando sobre a sua salvação, dando testemunho sobre o Evangelho e o Reino de Deus. E essa missão é tão clara para nós, a responsabilidade é tão grande sobre nós a respeito disso, que Lucas 17, 20 a 21, Jesus vai deixar esse princípio ensinando aos seus seguidores, dizendo que o reino de Deus, o Pai colocou dentro do homem, dentro da igreja, dentro de nós. Então, por isso, nós temos essa missão de manifestá-lo. Lá em Lucas 11, nós vemos Jesus orando o Pai Nosso, nos ensinando a orar, e na oração é dito que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é atrair esse reino dos céus, o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Mas nós, como igreja, não podemos nos calar, precisamos anunciar acerca desse reino. Uma coisa que a gente falou é que se Deus quisesse apenas salvar a igreja, salvar a gente, ele já levaria a gente quando a gente aceitasse Jesus. Então esse princípio, ele é inválido. Para o reino de Deus, ele nos salva para nós testemunharmos a salvação a outros, o evangelho a outros, para que outros venham ser alcançados também por esse mesmo amor, no qual, pela misericórdia e graça de Deus, eu e você fomos alcançados. E é tão fato que não existe essa história de crente de banco, que eu citei ali 3 exemplos, acerca de Pedro, acerca de Paulo e do Gadareno em Marcos 5. Nós vemos ali em Lucas 5, quando Pedro tem um encontro com Jesus naquele barco, e Jesus diz: já não te farei mais pescador, tu não serás mais pescador de peixe, mas de homem. Naquele momento, Pedro teve um encontro com Jesus, ele ainda não havia se tornado um seguidor de Cristo, um discípulo, mas enquanto Jesus entra no seu barco para pregar a outras pessoas, ensinar a outras pessoas, ele tem um encontro ali com Pedro. E nesse encontro que ele tem com esse discípulo, ele manda posteriormente à pregação Pedro largar as suas redes, porque a partir de então ele seria pescador de gente, pescador de homens, iria pregar o evangelho de Jesus. Então perceba, Pedro tinha acabado de ter um encontro com Jesus, mas simultâneo a isso, logo ele recebeu uma missão. Paulo, do mesmo jeito, em Atos 9, quando ele teve aquele encontro com Jesus, que ele cai por terra e ali ele é guiado pelos soldados a uma casa, e depois Deus incomoda um profeta para colocar a mão na sua cabeça. Ele estava 3 dias só, jejuando, orando, buscando a Deus, tendo entendimento de que Cristo era o Filho de Deus, que não deveria mais perseguir os cristãos, mas se tornar um. Então aquele profeta coloca a mão na cabeça dele, é mandado de Deus, e que ele fala: tu és para Deus um vaso escolhido para pregar este evangelho aos judeus, aos gentios e aonde o Senhor te mandar. Então perceba, ele era um novo convertido ali, mas logo ele já recebeu uma missão de pregar o evangelho, de ser uma testemunha de Jesus. Por fim, o exemplo do Gadareno, que foi um homem liberto por Jesus, que tinha uma legião de demônios que o atormentava, que tirava a sua lucidez, a vergonha, porque ele andava nu, morava no cemitério, se cortava, se mutilava. E os demônios levavam ele para esse lugar. A Bíblia é clara, levavam, conduziam. Ele não tinha mais domínio próprio. Eram os espíritos malignos que regiam a vida daquele homem. Mas Jesus chega em Gadara e aquele homem é totalmente liberto daquela possessão. E de tanta gratidão que aquele rapaz ficou, ele quis ir no barco com Jesus e ser um seguidor de Cristo como os demais discípulos. Mas Jesus disse: não, eu vou te dar uma outra missão. A tua missão é voltar para a tua casa e pregar para os teus como Deus teve misericórdia de ti. Então perceba, ele recebeu uma missão, tinha acabado de ser liberto e aceitar Jesus. Então o fato é, não tem desculpa, todos quanto foram salvos por Jesus, existe uma missão sobre a sua vida. Então essa história de crente de banco não existe. Você tem o seu valor em Jesus e precisa fazer alguma coisa para avançar o reino de Deus.
Agora, Nayá, como que eu vou realizar essa obra, essa missão? Eu tenho timidez, eu tenho nervosismo, eu tenho incapacidade intelectual, isso. São muitas as desculpas. Mas, claramente, em Atos 1:8 diz que eles receberam poder para serem testemunhas. Então, enquanto você é testemunha, Deus já está te dando o poder para fazer isso, a capacidade, os dons, os talentos. Todo mundo tem uma habilidade em alguma área. Você precisa aprender a identificar qual é a sua habilidade. É na área infantil, é na área de decoração, é na área de confeccionar algum artigo, na sonoplastia, na recepção da igreja, na evangelização, é na visitação, é em ajudar os pobres, é em doar roupas, é em conseguir resolver o problema das pessoas. Tem gente que tem esse dom, né? Dom de ajudar, 1 Coríntios 12. Então o fato é, não tem desculpas, todos têm uma habilidade e algo que ele pode inclinar para o ofício e a missão de pregar o evangelho, porque não é só quem está com o microfone na mão que está fazendo a obra de Deus, não. Dorcas, você lembra que ela costurava para aqueles que eram desprovidos de condições de ter roupas e tal, então ela costurava vestimentas e doava para essas pessoas. Tanto quando ela morreu, muitos choravam, mostravam os vestidos que Dorcas havia feito. Olha que coisa linda. Então Dorcas, pelo que eu vi, não pregava, mas Dorcas tinha a generosidade, a bondade como ministério. Então não tem desculpa, todo mundo pode fazer algo para o Senhor. A exemplo disso, eu citei Mateus no capítulo 25 também. Você lembra ali daquela parábola dos 3 empregados, aonde o dono da terra, Jesus começa a explicar sobre o reino dos céus, e o dono da terra, ele chega, o ventilador está aqui e o cabelo está vindo, tá? Coça no nariz. Vamos lá. Você lembra que nos 3 empregados, Jesus mesmo vai citar essa parábola e vai dizer que um dono de uma grande terra precisou viajar, se ausentar um tempo da terra. E ele deixou 3 trabalhadores cuidando. E a um ele deu 5, outro 2 e outro 1. O que teve 5 granjeou, desenvolveu, multiplicou. E quando esse dono da terra voltou para prestar conta depois de muito tempo, ele entregou 10. O que tinha recebido apenas 2, ele entregou 4. E aquele 1 fez o que? Ele enterrou aquele talento. E essa figura representa muitos de nós que fazemos na mesma intenção, né? A gente acha que o que Deus dá pra gente é pouco, a gente julga que é inferior ao das outras pessoas, o que Deus deu pra gente, e a gente acaba não fazendo nada. E isso gera prejuízo pro reino. Porque porque o próprio trabalhador que foi infiel enterrou aquilo que Deus confiou na sua vida, ele representa o que a gente faz. Ele estava dando prejuízo para o reino, porque ele não estava fazendo nada. Enquanto Deus está confiando algo na mão dele, ele está sendo improdutivo, tem pessoas que poderiam estar produzindo com aquilo que Deus deu para ele. Então a gente precisa entender que Deus não vai cobrar nada de você que não é da sua competência. A própria parábola de Mateus 25 vai dizer que ele deu o talento conforme a capacidade de cada um. O que recebeu 5, ele tinha capacidade para receber 5. O que tinha 2, ele tinha capacidade de receber 2. E o que tinha 1, Deus sabia que ele tinha capacidade para 1. E não é que isso é inferior a ninguém, isso não inferioriza os empregados, mas isso mostra que todos podem desenvolver e granjear algo que o Senhor confia nas suas mãos. Então não tem desculpa produzir no reino. E o Senhor da terra, ele ficou bem zangado quando ele voltou, porque ele mesmo disse: se eu soubesse que você iria ser improdutivo, eu teria pegado meu dinheiro e dado aos bancos para poder ter um dinheiro maior, teria investido em alguma outra coisa. Agora, como é que termina essa parábola? Tu és um servo inútil. Então, para as trevas exteriores, onde tem ranger de dentes e sofrimento, para lá você será levado. A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus nos dá algo para fazer e a gente é negligente quanto a isso. Está muito claro aqui. Porque Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente vive em desobediência. E Paulo, certa feita, ele explica sobre a ira de Deus que cai sobre os filhos da desobediência. Existem filhos, somos filhos, mas está desobedecendo, está sendo negligente, não tem compaixão, não faz nada para Deus. Repense bem. Você pode fazer alguma coisa. Cuidado com isso. Deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus. Deixe de dar desculpas para Deus. Outra coisa que eu coloquei ali também, que a gente falou, foi que às vezes aparenta que Deus dá mais para uns do que para outros, representando aqui uma possível acepção de pessoas. E não tem nada a ver com isso. A parábola dos talentos está dando clara que quem desenvolve somos nós. Deus deu 5.
mas essa pessoa desenvolveu mais 5. Então não é que Deus deu mais para um e para outros, Ele dá conforme a capacidade, mas o desenvolvimento dessa obra e da missão que Deus me deu, sou eu que desenvolvo. Então Deus me dá um talento de pregar, Deus me dá aqui representando esse talento como um dom de pregar, como essa habilidade. Mas aí eu fico esperando, Deus me deu, agora eu vou ficar aqui esperando Ele voltar. Não, aí você vai fazer o quê? Vai pregar, vai estudar, vai orar, vai evangelizar, vai desenvolver o que Deus te deu. Aí parece que Deus usa mais um do que outros. Não, não é isso. É porque tem pessoas que desenvolvem, que buscam mais do que outros. Então Deus vai confiar mais nessas pessoas que já estão fazendo e que são da sua confiança. Ele sabe que se Ele colocar algo na mão dessa pessoa, essa pessoa vai desenvolver, vai fazer algo grandioso. Então presta atenção nisso. Não se esconda de Deus, se esconda em Deus, mas não de Deus. Deixa Deus usar você em nome de Jesus. Como discernir quais as minhas habilidades para viver o propósito de Deus na minha vida? A missão de dar testemunho de Jesus às pessoas. Primeiro a gente precisa entender que a gente pode testemunhar Jesus de várias formas. Em Efésios 4:11, você vai verificar ali a Bíblia dizendo através de Paulo que a uns Deus deu apóstolos, outros a profetas, outros para mestres, outros para pastores, tudo isso para o serviço cristão. Então o fato é, existem ministérios, ofícios diferentes, ok? Aí vem 1 Coríntios 12 explicando muito mais a fundo acerca disso, sobre os dons espirituais. A partir do versículo 4, Paulo vai dizer que existem dons diferentes, mas são operados pelo mesmo Espírito. Existem ministérios distintos, mas é o mesmo Espírito que opera em tudo, em todos. E há diferentes manifestações e serviços, mas tudo é o mesmo Espírito que opera. Aí ele começa, a partir do versículo 11, dá uma tacazinha em dizer que todos nós somos como muitos membros que fazem parte de um só corpo, no qual é guiado por um cabeça que é Cristo, ok? Então, a igreja é da mesma forma, como esse corpo humano. Os membros são diferentes, tem nariz, tem olhos, tem boca, tem audição, tem olfato, tem ouvido, tem mãos, tem pés, tem pescoço. O fato é, tem muitos membros, mas Paulo vai deixar claro, nenhum é inferior, todos são necessários, até aquele que a gente julga ser mais inferior. Vamos dar um exemplo aqui de um dedinho da mão. Fica sem ele para tu ver. O dedinho, tudo que tu queres pegar, é incrível. Você apoia com ele, ó. Você apoia um copo, você apoia um objeto na mão. Ele parece tão inferior, mas ele é muito necessário. Fica sem ele para tu ver. Vai conversar com o Lula depois. Então você vai perceber que o dedinho faz falta. E Paulo começa a dizer, olha, não fica dizendo assim o ouvido, por que eu não sou o olho? Ou o olho, por que eu não sou o ouvido? Porque vocês fazem parte do mesmo corpo e vocês não são inferiores. Às vezes parece que um é inferior e o outro é mais importante, mas até os que parecem, só parecem ser menos importantes, eles também são honrados e também fazem parte do corpo. Então isso aqui é muito interessante para a gente entender que nós somos diferentes nos dons, ministérios, manifestações, enfim, serviços, mas todos nós somos úteis. Aquele que fica na porta da igreja recepcionando parece inferior àquele que está pregando, e não é não. Porque se uma pessoa vai visitar a igreja e ele é maltratado na porta, ele não volta mais não. A palavra pode ter sido muito boa, mas se ele não foi bem tratado pela recepção da igreja, aquilo já compromete essa pessoa congregar naquele lugar ou continuar visitando. Olha como é importante. Então ninguém é inferior. O sonoplasta é um ministério, cuidar do som da igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, as pessoas precisam ouvir. Então pode ser o cantor mais fogo do mundo, mais famoso do mundo, mas se não tiver um bom som, uma boa estrutura, e aí, como é que essa obra vai ser desenvolvida? Então, gente, perceba, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Paulo está dizendo isso. Nós somos diferentes, como o corpo tem muitos membros, mas todos são úteis para o bom desenvolvimento e crescimento da obra do nosso Deus. Amém? Então vamos identificar qual é o teu chamado, né? Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei a minha vocação, então vou te ajudar a descobrir agora em nome de Jesus. Primeiro, eu costumo definir o chamado como uma chama, é aquilo que arde no nosso coração. Então eu te pergunto, o que arde no seu coração? Vou te dar alguns exemplos para você começar a entender e identificar isso em você. Bem, o que arde no meu coração é ajudar os pobres. Eu tenho vontade de fazer algo pelas pessoas carentes. Isso está ardendo? Deus vai te direcionar o que fazer. O que arde no meu coração é esse ministério infantil. Eu amo esse ministério infantil. Amém. Então, se está ardendo, então deixa Deus desenvolver você nessa área para algo específico. Não, eu tenho uma chama para pessoas que estão sendo usuários de drogas. Eu tive alguém da minha família assim. Eu tenho muita vontade de ajudar pessoas, porque é muito difícil essa área, combater essa área.
Tudo bem? Então é a chama, é o que está ardendo em você. Aquilo que você repara, aquilo que você tem uma visão a respeito, é nisso que Deus quer te usar. Então desenvolva isso, vá atrás de informações sobre isso e granjeie, porque o dono da terra vai chegar e ele vai querer saber desse empregado e você o que nós temos feito e o que nós vamos entregar ao dono da terra, ao nosso Deus, a prestação de contas, ok? Então só para você identificar o que arde em você, você vai começar a identificar a sua missão, o seu propósito e o seu chamado. E por fim, sabe por que é tão difícil a gente exercer o nosso chamado? Deixa eu dizer por quê. Por causa dos inimigos dele. Existem muitos inimigos do nosso chamado. Sabe quais são? Primeiro, comparação. Pensa no inimigo que atrapalha o desenvolvimento da nossa missão. Porque a gente começa a julgar, a se comparar ministério com o outro. Acabei de falar que isso não tem princípio bíblico, não faça isso. Porque lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer sobre isso. Para de ficar dizendo por que eu não sou ouvido. Ou o olho dizer por que eu não sou o fato. Para de fazer isso. Deus colocou, e lá em Coríntios 12 diz, Deus colocou cada membro onde Ele quis de forma individual. O propósito de Deus é coletivo, mas a missão é individual. Então entenda uma coisa, você não pode estar comparando seu ministério. Até eu dei o exemplo ontem do Clébio. Quem conhece meu esposo sabe da ousadia, da coragem dele. Ele faz coisas que eu não vou mentir, eu não tenho coragem de fazer. Não é o meu chamado de fazer. Agora tem outras coisas que ele também não faz que eu faço. Então a questão vou te dar um exemplo aqui. Deus colocou no meu coração algo muito forte, que eu tenho essa ardência na área de crianças e adolescentes. Então Deus colocou muito forte no meu coração de eu fazer evangelismo uma vez por mês. Uma vez por mês foi uma coisa minha, tá? Mas o que ele ardeu no meu coração, eu sei que veio de Deus. Pegar as crianças aqui de pertinho de casa, adolescentes, que às vezes eu passo meia-noite, 1h da manhã, tá todo mundo na porta ali. Criança de 8, 10 anos sozinho lá, brincando na rua. Eu tô com vontade de pegar esses meninos, trazer aqui para casa uma vez por semana e evangelizar eles, né? Fazer algo infantil. Eu não entendo nada de culto infantil, então já estou estudando, buscando, assistindo vídeos sobre isso, lembrancinhas no Pinterest. Eu estou procurando fazer, porque me veio a chama. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Agora, como eu vou fazer, eu estou indo atrás de como desenvolver. Agora, se eu chamar o Clébio para fazer isso aqui, irmãos, não dá certo. Não é a área do Clébio essa área. Entendeu? Nem que ele desenvolva, nem se ele for desenvolver, não é o chamado dele. O chamado dele é incendiar as pessoas à evangelização, ao compromisso com Deus nessa vertente, nesse segmento de evangelismo. Então, não é a área dele, isso é a minha área, sempre foi. Jovens, crianças, adolescentes, pregar o evangelho, ensinar. Eu amo ensinar, o Clébio é ganhar almas, ele ama ganhar, já não tem muita paciência para essa outra área de ensino. Então, eu não posso viver minha vida comparando ministério. Eu tenho que usar o que Deus deu para mim conforme a minha capacidade, e o Clébio vai usar o que é dele. Senão começa a gerar, sabe o quê? Inveja, ciúmes, complexos. Isso não é de Deus. Então, vença o inimigo do seu chamado. Não compare o teu ministério ao de ninguém. O que Deus te deu, Ele deu e foi da vontade dele fazer você como você é. Outro inimigo que atrapalha muito o nosso chamado é a timidez. Aquela timidez de falar em público, a timidez de entregar um folheto, a timidez de fazer parte do coral, a timidez de convidar um vizinho para o culto, de evangelizar. Irmãos, a timidez é um grande inimigo do nosso chamado. Então vence esse inimigo em oração, entendeu? Vá desenvolvendo, fazendo alguns vídeos, sei lá, estou dando aqui ideias para você vencer a timidez. Chame alguns irmãos que têm mais ousadia e coragem, e aí você falar para eles, tu prega e eu vou ler o versículo. Né? Eu entrego o folheto e você explica um exemplo, mas enquanto você for fazendo, Deus vai te desenvolvendo. Você não pode ficar parado como aquele homem da parábola que ficou enterrando, amém? Faça alguma coisa e desenvolva. Deus vai te desenvolver. Eu e o Clébio somos provas disso. Nós fomos escravos da timidez por muito tempo, ok? Mas o Senhor vai desenvolvendo a gente para fazer a obra. Outro inimigo do chamado, as nossas ocupações, é aquela pessoa que está sempre em ativismo como Marta e nunca tem tempo para granjear, desenvolver nada para Deus. Está sempre cansado, está sempre zangado por causa do que tem que ser feito. Passa o dia no trabalho, chega, ainda tem que às vezes ir para a faculdade. Final de semana quer dormir, descansar, tem coisas para fazer, tem coisas para organizar, arrumar, trabalho. Então, gente, cuidado com essas ocupações. Porque naquela parábola ali em Lucas, mas você lembra daquela festa que Jesus dá aquela parábola para irem buscar os convidados e todo mundo tinha uma ocupação e Deus ficou
o que representa aqui Deus ficou com muita raiva, porque ele chamou muita gente para entrar e todo mundo deu uma desculpa. Eu tenho meu casamento, eu tenho umas coisas nos meus negócios para fazer. Ninguém tinha tempo. E a Bíblia diz que eles não eram dignos daquela festa por causa disso. Então mandou chamar, foi quem queria. Mandou chamar, foi coxo, aleijado e mandou entrar para a festa. Então assim, gente, isso é só uma comparaçãozinha, só para a gente entender que as nossas ocupações não podem estar como prioridade na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da família, mas isso não é desculpa para você não se preocupar com o avanço do reino de Deus. Não deixe as ocupações minar a tua inspiração e aquilo que Deus designou para você fazer, que é ser uma testemunha de Jesus. Outro inimigo do chamado, o medo. Jeremias teve esse problema, eu citei lá esse exemplo. Porque Jeremias disse que era um menino, que não sabia falar. E Deus disse, não te chamas de menino. Eu te santifiquei como profeta, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te dei as nações. Então, Jeremias, eu vou te capacitar. Não diga que tu és um menino, porque tudo quando tu falar, eu vou ser contigo. Então, gente, não tenha medo de fazer a obra de Deus, não tenha medo de fazer viagem missionária, não tenha medo de investir no reino de Deus, não tenha medo quando o pastor te chamar e você dizer, não vou não. Não faça isso, é uma vergonha você fazer isso. Vai mesmo com medo, faça a obra de Deus, porque Deus vai desenvolver você e como está em Atos 1, enquanto Ele te chamou, Ele vai te dando capacidade, mas você precisa ir e desenvolver em nome de Jesus. E por fim, um outro exemplo sobre inimigos do nosso chamado é o complexo de inferioridade. Moisés tinha esse complexo. Eu sou o menor da minha casa, eu sou mais pobre da minha família, da minha terra, não tem como eu fazer. Olha como é que Gideão se via. E muita gente tem esse problema, não faz a obra de Deus, não faz nada para Deus por causa do complexo, porque se julga feio, se julga inferior, aí começa a ter todos aqueles problemas ali que a gente citou de comparação, timidez, medo, vem tudo também do complexo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Gente, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu senti de compartilhar com vocês e resumo ela também, em nome de Jesus. Deus te deu uma missão, seja uma testemunha de Jesus, use a sua criatividade, desenvolva-se no reino de Deus, porque Deus está contando conosco para avançar o seu reino, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Deus te abençoe, em nome de Jesus.